Um líder de culto americano cujos seguidores realizaram vários assassinatos notórios no final da década de 1960. Hoje eu vim falar pra vocês o caso de Charles Manson. Olá pessoas, sejam mais bem-vindos a esse canal que fala sobre casos reais toda sexta-feira a partir das 3 horas. Se você já é inscrito nesse canal, seja mais que bem-vindo a mais um vídeo. E se você não é inscrito nesse canal, eu não sei o que você está fazendo que ainda não se inscreveu nesse canal. Se inscreve nesse canal e deixa o seu like. Hoje eu vim falar sobre o crime dos seguidores de Charles Manson, um líder de culto, uma seita, na verdade. Mas então, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, e bora pro vídeo. Charles Miles Manson foi um líder criminoso estadunidense. Em meados de 1967, Charles Manson criou a seita que ficou conhecida como a família Manson e que atuava no estado de Califórnia. Seus seguidores fizeram uma série de assassinatos em alguns lugares da Califórnia, principalmente em Hollywood, no mês de julho e agosto de 1969. De acordo com o promotor do condado de Los Angeles, Charles Manson planejou uma guerra racial, embora ele e seus seguidores contestassem esse fato. O procurador também disse que Charles Manson era obcecado pelos Beatles e principalmente pelo álbum White Album. Ele alegou que Charles Manson estava interpretando as letras do Beatles, principalmente a música Helter Skelter. Eu não sei se eu falei certo, provavelmente falei errado. Essa interpretação foi usada para descrever uma guerra racial apocalíptica. Mas então agora eu vou falar um pouco mais sobre quem era Charles Manson. Charles Miles Maddox nasceu no dia 12 de novembro de 1934, em Cincinnati, Ohio. Sua mãe chamava Kathleen Maddox e ela teve Charles aos 15 anos. Charles recebeu o sobrenome Manson de um pequeno relacionamento que a mãe dele teve logo assim que ele nasceu. Porém, ele nunca viveu tanto assim com sua mãe e viveu boa parte de sua vida com a sua avó e com seu tio, que o espancavam regularmente. E enquanto ele vivia com a avó, a sua mãe foi presa e logo assim que ela saiu da prisão, Charles começou a roubar. Charles sofreu diversas rejeições por parte da mãe e ele conta que teve uma vez que a sua mãe chegou a vender ele por uma bebida. Por conta desses fatores, por conta também das rejeições que ele sofria da mãe, Charles começou a viver boa parte de sua vida em reformatórios por cometer alguns pequenos delitos. E nesses reformatórios ele chegou a fazer uma série de exames psiquiátricos. E através desses testes psiquiátricos, eles descobriram que Charles tinha um QI acima da média e que por trás dessa máscara fria e sem amor, havia um garoto que não tinha recebido amor suficiente da mãe durante a sua infância. E aos 17 anos, perto de receber sua liberdade condicional daquele reformatório, ele estrupou um garoto, fazendo com que Charles ficasse mais algum tempo no reformatório. E 2 anos após esse incidente, depois de ter praticamente virado uma nova pessoa e ter decidido buscar sua alfabetização, ele foi posto em liberdade. E aos 20 anos de idade, Charles Manson se casou pela primeira vez e teve seu primeiro filho, Charles Manson Jr. Charles Manson chegou a trabalhar, porém ele ganhava pouco e começou a roubar carros para poder se manter na vida. E foi dessa maneira que Charles Manson foi preso novamente e desse jeito sua mulher decidiu largar ele. Depois que ele saiu, não demorou muito para que ele fosse preso novamente, porém ele conseguiu fugir graças a uma mulher que disse que estava grávida dele. E nessa mesma época, ele foi descrito como uma pessoa manipuladora e que gostava de chamar a atenção para si. E agora sim eu vou entrar um pouco mais a fundo sobre o que era a família Manson. A partir do ano de 1967, Charles começou a recrutar jovens hippies, principalmente mulheres, para formar uma seita. A família Manson, como era chamada, era composta por jovens ricos que não tinham um bom relacionamento com os pais e que preferiam andar pelas ruas de Califórnia do que conviver com eles. O grupo se estabeleceu no Spahn Ranch, um antigo set de filmagem perto de Los Angeles, e esse grupo começou a ter uma vida bem peculiar. O grupo começou a usar drogas alucinógenas tipo LSD e esses seguidores achavam que Charles era a própria reencarnação de Jesus Cristo. Porém, ele mesmo contestava essa ideia. Como eu já disse, Charles tinha uma grande obsessão pelo grupo Beatles e principalmente pelo álbum White Album. E esse foi o pontapé inicial para que ele pudesse botar a sua guerra racial em prática. Até que no ano de 1969, Charles percebeu que a guerra não estava indo, não tinha sinais de que haveria uma guerra, e então ele decidiu falar para os seus seguidores para provocar
a própria guerra, onde os negros venceriam. Para isso, eles teriam que matar várias pessoas brancas e ricas e influentes da região, principalmente na parte de Hollywood. E depois desses assassinatos, eles iriam colocar a culpa em grupos de resistência negra. E depois desses assassinatos, eles iriam partir para o deserto, onde Charles disse ter encontrado a porta para uma cidade de ouro. E agora sim vai entrar na parte dos crimes. No final de julho de 1969, Manson reuniu os seus seguidores mais fiéis, convocaram ele para uma reunião onde eles teriam que cometer um massacre entre a elite de Hollywood. E nessa noite, o grupo invadiu uma casa alugada por Roman Polanski, em Cielo Drive. Lá, o grupo matou a esposa de Roman Polanski, a Sharon Tate, que estava grávida na época. Fora isso, eles também mataram mais 4 amigos de Roman Polanski que estava na casa. As vítimas foram baleadas, esfaqueadas e espancadas até a morte. E o sangue de uma dessas vítimas foi usado para escrever uma mensagem em uma das paredes. A mensagem dizia pigs, ou seja, porcos em português. E no comecinho de agosto, o grupo invadiu a casa de Rosemary e Leno LaBianca, matando o casal da mesma forma fria. E, novamente, o grupo utilizou o sangue das vítimas para escrever mensagens em uma das paredes. As mensagens foram Helter Skelter e Dead to Pigs, fazendo referência ao White Album. E esse massacre ficou conhecido como o caso Tate LaBianca. Todos esses assassinatos foram planejados por Charles Manson, apesar dele próprio não estar envolvido diretamente, ou seja, matando essas pessoas. E agora eu vou falar um pouco mais sobre a prisão do grupo. Ironicamente, o grupo não foi preso pelos assassinatos de Tate LaBianca, mas sim pela crença de que eles estavam vandalizando o Parque Nacional do Vale da Morte, enquanto eles estavam no deserto de Mojave. E em 1969, o xerife levou eles presos sem saber que eles estavam envolvidos em um dos maiores massacres e mais notórios dos Estados Unidos. Foi através da confissão de Susan Atkins, enquanto ela estava detida pela suspeita de um outro assassinato não relacionado ao caso Manson. E essa confissão fez com que o xerife percebesse que a família Manson estava relacionada ao caso Tate e os LaBianca. Foi então que Charles Manson, com 37 anos, foi acusado de assassinato junto com outros seguidores seus. Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Ken Wilskel e Leslie Van Helten, de 19 anos. Embora Charles Manson tivesse conseguido provar que ele não estava envolvido diretamente aos assassinatos, o promotor conseguiu convencer o júri de que sim, Charles havia provocado aqueles assassinatos. Portanto, ele era mais culpado do que todos eles. Após o quinteto ser julgado e sentenciado à morte, Charles Manson declarou ódio supremo pela humanidade e disse que sua família era uma rejeitada pela sociedade. Porém, houve uma mudança nas leis penais em 1972 e as penas de morte foram passadas para ser prisão perpétua. E Charles Manson ganhou o direito de, a cada 5 anos, recorrer à sua liberdade condicional em um julgamento. Porém, Charles Manson quase nunca aparecia nas reuniões e, quando aparecia, costumava ofender as pessoas do local. E ele permaneceu encarcerado na penitenciária estadual de Corcoran, no estado de Califórnia, em uma unidade especial de isolamento. E Charles Manson morreu de causas naturais aos 83 anos no dia 19 de novembro de 2017, uma semana depois dele completar 83 anos. Mas então é esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e até semana que vem para mais um caso criminal. Tchau, tchau.